Se você ainda acredita que trabalhar a vida inteira vai garantir uma aposentadoria tranquila, eu preciso te falar uma verdade que pouca gente tem coragem de dizer. Para a maioria das pessoas, isso não acontece. Essa é a dura realidade. Muita gente passa décadas trabalhando, ganhando salário, pagando contas e se esforçando de verdade. E no final percebe que não construiu nenhum patrimônio. Não porque foi preguiçosa, não porque não tentou, mas porque nunca aprendeu a fazer o dinheiro trabalhar por ela. E agora eu te faço uma pergunta. E se 2026 fosse o ano em que isso começasse a mudar para você? Mesmo que hoje você ganhe pouco, mesmo que nunca tenha investido, mesmo que tenha medo de perder dinheiro, nesse vídeo eu vou te mostrar como começar a investir do zero em 2026, de forma inteligente, segura e prática. Então, pessoal, fica comigo até o final porque esse vídeo pode mudar o rumo da sua vida financeira. Nesse vídeo você vai ver por onde começar a investir ainda esse mês, qual investimento faz mais sentido para o seu momento, os erros que destroem patrimônio e como você vai fazer para evitá-los. E por último, um passo a passo completo te explicando como você vai fazer para montar a sua carteira de investimentos. E o melhor, tudo isso sem enrolação e sem promessa de ficar rico fácil. 2026 não é só mais um ano no mercado financeiro, é um período em que muitos investidores estão atentos ao cenário brasileiro. Juros, inflação, bolsa, eleições, e é justamente nesses momentos em que muita gente se pergunta: onde vale mais a pena investir? Renda fixa ainda compensa? Ações ainda têm espaço? Fundos imobiliários continuam valendo a pena? Só que antes de responder isso, eu quero te deixar uma coisa clara. Esse vídeo não é sobre promessa de dinheiro rápido, é sobre estratégia, isso mesmo. Se você nunca investiu, esse vídeo é para você. Se você já investiu e se sentiu perdido, também é para você. Se quer montar uma carteira em 2026 com mais inteligência, melhor ainda. Então vamos começar com os juros compostos, o segredo que ninguém ensina. Antes de falar de produtos, você precisa entender o conceito mais poderoso das finanças: juros compostos. No começo, investir parece lento, você coloca dinheiro, passa um mês, um ano e pensa, isso aqui quase não mudou nada. E é exatamente aí que muita gente desiste cedo demais, porque os juros compostos não impressionam no início, eles impressionam com o tempo. Essa é a realidade. Funciona assim: você investe, seu dinheiro rende e depois o rendimento começa a render também. Você não cresce só com o que aplica, você cresce com o efeito acumulado do tempo. E sem entrar em promessa de rendimento específico aqui, porque isso depende do produto e do cenário. O ponto central é isso. Se você investir R$300 por mês por 20 anos, o efeito dos juros compostos faz com que o total acumulado seja muito maior do que os R$72 mil que você aportou. A diferença é o que o tempo faz pelo seu dinheiro. Não é por aportar uma fortuna de uma só vez, é ter consistência, é começar o quanto antes. O primeiro passo antes de qualquer coisa é você ter reserva de emergência. Bom, agora vem uma das partes mais importantes desse vídeo. Muita gente quer logo investir em ações, FIIs, criptomoedas, mas ignora o passo mais básico de todos: a reserva de emergência. Sem reserva, qualquer imprevisto vira um problema enorme. Um gasto médico, uma demissão, um conserto do seu carro inesperado. E quando isso acontece, a pessoa é obrigada a tirar dinheiro de investimentos na pior hora possível, às vezes com prejuízo. E o ideal dessa reserva é que você tenha no mínimo 6 meses do seu custo de vida. E para você fazer esse cálculo é muito simples. Primeiramente, você vai fazer um cálculo mensal de todos os seus gastos. Daí você vai ter uma base, vamos supor, R$2 mil é o que você vai precisar para viver durante um mês. Então você tem que multiplicar 2 mil vezes 6, que no total vai dar R$12 mil. Mas então, onde deixar esse dinheiro da reserva de emergência? Temos algumas opções. Temos o Tesouro Selic, temos também o CDB com liquidez diária, tem também as caixinhas do Nubank e o porquinho do Banco Inter. Você pode escolher qualquer um desses e deixar essa reserva lá. A reserva ela não existe para render o máximo, ela existe para te proteger. Esse passo parece simples,
mas é ele que dá a possibilidade para todo o resto. Mas antes de continuar, tem um erro gravíssimo que eu vejo toda semana na vida de quem começa a investir. E eu vou te mostrar ele daqui a pouco. Pode ser que você esteja cometendo ele agora mesmo sem saber. Então agora vamos para a renda fixa em 2026. Bom, a renda fixa ainda vale a pena? Essa é uma pergunta e eu vou te responder agora mesmo. Sim, vale e muito. Existe um erro muito comum entre os iniciantes, achar que a renda fixa é investimento fraco. E eu te digo que não é. Renda fixa é a base de muita carteira sólida. E dentro da renda fixa nós temos alguns investimentos muito interessantes. E um deles é o Tesouro Selic. Ele tem a melhor opção para reserva de emergência. Ele tem liquidez, segurança e acompanha os juros. E outro investimento ali da renda fixa é o Tesouro IPCA+. Para objetivos de longo prazo, ele protege da inflação e entrega ganho real. Temos também os CDBs, que é previsibilidade e boa rentabilidade. Instituições cobertas pelo FGC têm proteção adicional. Temos também as LCIs e LCAs, que são isentos de IR para pessoas físicas. Podem melhorar bastante o retorno líquido. Não subestime a renda fixa, ela não é inimiga da rentabilidade. Ela é aliada da estratégia. Então, pulando da renda fixa para a renda variável, nós temos os fundos imobiliários, que é a renda passiva real. Muita gente sonha em receber dinheiro recorrente sem depender só do trabalho. É aí que os fundos imobiliários chamam a atenção. Os famosos FIIs permitem que você invista no mercado imobiliário sem precisar comprar um imóvel físico. Galpões logísticos, shoppings, lajes corporativas, hospitais e poder receber rendimentos periódicos no seu CPF, isso é muito bom. Mas calma, porque fundo imobiliário não é mágica, é investimento. E investimento precisa ser analisado. E quando você for escolher um fundo imobiliário, é muito importante que você olhe para essas características do fundo. Por exemplo, o histórico de distribuição, a qualidade dos imóveis, o nível de vacância, o setor do fundo e a reputação da gestora. Essas são as principais informações que você tem que ficar bem atento. E para quem está começando, os FIIs podem ser uma forma acessível de buscar renda recorrente no longo prazo, mas sempre com análise. Isso é muito importante. Sempre sem ilusão. E continuando na renda variável, vamos então para as ações. Ações de 2026. Como pensar do jeito certo? Bom, quando alguém ouve a palavra ações, logo pensa em risco, perda, volatilidade e sim, ações oscilam, mas isso não significa que sejam ruins. Significa apenas que exigem visão de longo prazo. Ações não são para dinheiro que você precisa em poucos meses. Ações são para construção de patrimônio ao longo dos anos. Em 2026, muitos investidores olham com atenção para setores financeiros, energia, saneamento básico, infraestrutura, logística e tecnologia. E para quem está começando, duas abordagens faz mais sentido, que é o buy and hold, que é comprar boas empresas e pensar no longo prazo sem ficar girando carteira o tempo inteiro, e os ETFs, que é investir em várias empresas de uma vez, com diversificação e baixo custo. Se você quer começar na bolsa e ainda não tem segurança, ETF pode ser a melhor porta de entrada. Agora vamos então para outro mercado, que são as criptomoedas. Onde entrar nessa história? Bom, mas aqui é onde muita gente erra feio. Cripto não deve ser base da sua vida financeira. Cripto não deve substituir a sua reserva de emergência. Cripto não deve receber o dinheiro que você não pode perder. Para quem já tem uma estrutura mínima organizada, uma pequena exposição pode fazer sentido. E quando eu digo pequena, é pequena mesmo. Se entrar nesse mercado, faça com cautela. Use corretoras confiáveis, como a Binance, foco em ativos consolidados, evite projetos aleatórios. O papel das criptomoedas deve ser complementar, nunca central. E agora chegamos à parte que muita gente estava interessada, que é como montar a sua carteira do zero. Bom, então agora vamos para a parte prática. Anota então essa sequência. Passo 1. Organize sua vida financeira. Saiba quanto entra, quanto sai e quanto sobra. Sem isso, não existe estratégia, existe improviso.
Passo 2, monte sua reserva de emergência. Esse é o seu alicerce, sem ele, nada se sustenta. Passo 3, defina objetivos. Viajar, comprar imóvel, renda passiva, aposentadoria. Cada objetivo pede prazo, risco e produto diferente. Passo 4, conheça o seu perfil. Conservador, moderado ou arrojado? Essa resposta muda tudo na sua alocação. Passo 5, diversifique. Isso é muito importante. Uma parte maior em renda fixa, uma parte em fundos imobiliários, uma parte em ações ou ETFs, uma parte pequena, se fizer sentido, em ativos mais arriscados. Passo número 6, aposte todo mês. Quem constrói patrimônio não depende de motivação, depende de consistência. Passo número 7, revise periodicamente. Não toda semana, mas pelo menos de tempos em tempos, veja se a carteira ainda está alinhada com os seus objetivos. E agora é aquele erro que eu mencionei lá atrás no meio do vídeo para você. É o próximo bloco, então presta muita atenção. Os erros que destroem o patrimônio. Esse pode ser o trecho mais valioso desse vídeo. Evitar erro é tão importante quanto acertar. Erro número 1, investir sem reserva de emergência. A pessoa quer correr antes de aprender a ficar em pé. Isso não existe. Erro número 2, tentar prever o mercado. Ninguém acerta topo e fundo com consistência, nem os grandes, ninguém faz isso. Erro número 3, investir com emoção. Comprar quando está eufórico, vende quando está com medo. Esse padrão destrói patrimônio. Erro número 4, tudo em um único ativo. Concentração excessiva transforma qualquer erro em problema grande. E erro número 5, ignorar taxas e impostos. No curto prazo parece pouco, no longo prazo faz muita diferença. Erro número 6, parar de aprender. Mercado financeiro exige educação contínua. Quem acha que já sabe tudo começa a errar mais. Se você evitar esses erros e fizer o básico bem feito, o arroz com feijão, já estará na frente de muita gente. Sem planejamento financeiro, nada se sustenta. Agora vem a parte menos glamurosa, mas mais importante de todas. Nenhum investimento salva uma vida financeira desorganizada. Você pode aprender tudo sobre tesouro direto, ações, FIIs, mas se não tiver controle sobre o próprio dinheiro, tudo isso perde força. Comece pelo simples, anote suas receitas, anote suas despesas, veja para onde o seu dinheiro está indo, elimine vazamentos, que são seus gastos desnecessários, defina uma taxa de investimento mensal, que seja ali R$50, R$100, R$500. Muita gente descobre pela primeira vez que não era falta de dinheiro, era falta de clareza. Riqueza não é quanto você ganha, é quanto você consegue guardar, consegue investir e multiplicar ao longo do tempo. A independência financeira não nasce de sorte, ela nasce de decisão, nasce de disciplina, nasce de repetição. Você não precisa começar com muito dinheiro, você não precisa saber tudo, você não precisa montar a carteira perfeita no primeiro mês. Você só precisa começar da forma certa. Organize a sua vida financeira, monte sua reserva, aprenda a investir com inteligência e mantenha isso todo mês. Quem vence no mercado não é quem acerta mais, é quem permanece tempo suficiente para a estratégia funcionar. E o seu desafio para essa semana é anotar quanto você gasta todo mês, ver quanto sobra e separa 10% disso, só 10%, mesmo que seja R$50. Para começar, não precisa ser o valor perfeito, precisa ser um começo real. Se 2026 for o ano em que você decidir parar de adiar, esse pode ser o melhor passo que você já deu por você mesmo. Se esse vídeo te ajudou, já deixa aquele seu like, isso ajuda a chegar em mais pessoas. E me conta aqui embaixo nos comentários, qual é a sua maior dúvida hoje? É renda fixa, fundos imobiliários, ações, criptomoedas ou o desafio ainda está em conseguir sobrar dinheiro no fim do mês? Se inscreva no canal com o sininho ligado, porque toda semana tem conteúdo novo sobre educação financeira, investimentos e construção de patrimônio. E compartilhe esse vídeo com alguém que ainda não deu o primeiro passo. Obrigado e até a próxima.